Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 18 de abril de 2021. 18 de abril, lançamento do Livro dos Espíritos. Herculano Pitts, na sua introdução da sua tradução do Livro dos Espíritos, afirma: com este livro surgiu no mundo o Espiritismo. Sua primeira edição foi lançada 18 de abril de 1857, em Paris, pelo editor E. Dentu, estabelecido no Palais Royal, Galerie de 0 Orleans, 13. 3 novidades, à maneira das tríades druídicas, apareciam com este livro: a doutrina espírita, a palavra espiritismo, que a designava, e o nome Allan Kardec, que provinha do passado celta das Galhas. A primeira novidade era apresentada como antiga, em virtude de representar a eterna realidade espiritual, servindo de fundamento a todas as religiões de todos os tempos a doutrina espírita. Era, entretanto, a primeira vez que aparecia na sua inteireza, graças à revelação do Espírito de verdade prometida pelo Cristo. A segunda, a palavra espiritismo, era um neologismo criado por Kardec e desde aquele momento integrado na língua francesa e nos demais idiomas do mundo. A terceira representava a ressurreição do nome de um sacerdote druida desconhecido. A maneira por que o livro fora escrito era também inteiramente nova. O professor Denis Ardy e Hippolyte Léon Rivail fizeram as perguntas que eram respondidas pelos espíritos, sob a direção do Espírito de Verdade, através das cestinhas de bico. Psicografia indireta. Os médiums, 2 meninas, Caroline Baldin, de 16 anos, e Julie Baldin, de 14, colocavam as mãos nas bordas da cesta e o lápis o bico escrevia numa lousa. Pelo mesmo processo, o livro foi revisado pelo Espírito de Verdade, através de outra menina, a S.R.T. Jaffet. Outros médiums foram posteriormente consultados e Kardec informa, em obras póstumas foi dessa maneira que mais de 10 médiums prestaram concurso a esse trabalho. Este livro é, portanto, o resultado de um trabalho coletivo e conjugado entre o céu e a terra. O professor Denis Ardy não publicou com o seu nome ilustre de pedagogo e cientista, mas com o nome obscuro de Allan Kardec, que havia tido entre os druidas, na encarnação em que se preparava ativamente para a missão espírita. O nome obscuro suplantou o nome ilustre, pois representava, na Terra, a falange do Consolador. Esta falange se constituía dos espíritos reveladores, sob a orientação do Espírito de Verdade e dos pioneiros encarnados, com Allan Kardec à frente. A 16 de março de 1860, foi publicada a segunda edição deste livro, inteiramente revisto, reestruturado e aumentado por Kardec, sob orientação do Espírito de Verdade, que, desde a elaboração da primeira edição, já o avisara de que nem tudo podia ser feito naquela. Assim, a primeira edição foi o primeiro impacto da doutrina espírita no mundo, preparando o ambiente para a segunda que a completaria. Toda a doutrina está contida neste livro, de forma sintética, e foi posteriormente desenvolvida nos demais volumes da codificação. Escrito na forma dialogada da filosofia clássica, em linguagem clara e simples, para a divulgação popular, este livro é um verdadeiro tratado filosófico que começa pela metafísica, desenvolvendo novas perspectivas à ontologia, à sociologia, à psicologia, à ética, e estabelecendo as ligações históricas de todas as fases da evolução humana em seus aspectos biológico, psíquico, social e espiritual. Um livro para ser estudado e meditado, com o auxílio dos demais volumes da codificação. Segue Herculano Pires em sua homenagem aos anos do lançamento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação. Porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e ao mesmo tempo o arcabouço geral da doutrina.
Examinando, em relação às demais obras de Kardec, que completam a codificação, verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Podemos definir as várias zonas do texto correspondentes a cada uma delas. Assim como, na Bíblia, há o núcleo central do Pentateuco, e no Evangelho do ensino moral do Cristo, em O Livro dos Espíritos podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, ao seu próprio conteúdo é o constante dos livros 1 e 2, até o capítulo 5º. Esse núcleo representa, dentro da esquematização geral da codificação, que encontramos no livro, a parte que a ele corresponde. Quanto aos demais, verificamos o seguinte: O Livro dos Médiuns, sequência natural deste livro, que trata especialmente da parte experimental da doutrina, tem a sua fonte no livro 2, a partir do capítulo 6º até o final. Toda a matéria contida nessa parte é reorganizada e ampliada naquele livro, principalmente a referente ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. 2. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma decorrência natural do livro 3, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, da prece e da prática da caridade. Nessa parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instruções dos espíritos, comuns àquele livro, com a transcrição de comunicações por extenso assinadas, sobre questões evangélicas. 3. O Céu e o Inverno decorre do livro 4, Esperanças e Consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e a análise de outros dogmas, como o da ressurreição da carne e os do paraíso, do inferno e do purgatório. 4. A Gênese, os milagres e as predições, relaciona-se aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1, e capítulo 9, 10 e 11 do livro 2, assim como as partes dos capítulos do livro I que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Por seu sentido amplo, que abrange ao mesmo tempo as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno, e as referentes a passagens evangélicas escriturísticas, esse livro da codificação se ramifica de maneira mais difusa do que os outros, na estrutura da obra mater. 5. Os pequenos livros introdutórios ao estudo da doutrina, o Principiante Espírita e o que é o Espiritismo, que não se incluem propriamente na codificação, também eles estão diretamente relacionados com o Livro dos Espíritos, decorrendo da introdução e dos prolegômenos. O Espírito Bezerra de Menezes no prefácio da obra Filosofia Espírita, que são 20 volumes onde o Espírito Miramês comenta as questões do Livro dos Espíritos, afirma: em quase tudo que falamos, partimos de um ponto que muito nos sensibiliza à caridade, nos 2 pontos da existência. Este livro é uma fração de caridade da sabedoria. O nosso companheiro Miramês comenta as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, desde a primeira até a última, com grande simplicidade, nos mostrando a amplitude dos ensinamentos da codificação. O Livro dos Espíritos é um sinal das leis universais. Quem nele estuda, meditando em seus ensinamentos, e com a ajuda de outros livros que lhe dão sequência, passa a compreender que os sinais são frases e que as frases são forças indicativas para a libertação da alma. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de abril de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.